então foi embora dali furioso. Levanta uma das suas mãos para os céus. Feche os seus olhos. E vamos orar. Pai, te agradecemos pela sua palavra. Mais uma vez te agradecemos pela mudança de destinos nesta manhã. Pai, sua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma, medula, espírito, e apta para discernir intenções de coração. Pai, deixa ela cumprir com o propósito pelo qual a enviaste. Pai, enquanto ouvimos a sua palavra, que alguma coisa de nós possa nascer, que novo tempo se materialize. Ajude-nos igualmente a perceber, ajude-nos a transmitir a sua palavra com muita ousadia, com profundidade, e que a expectativa do seu filho não seja gorada, e no final teremos o cuidado de devolver para ti toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e para sempre vive, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Peço aos amados para tomar os seus assentos, por gentileza. Primeiro, saudar a amada igreja com a graça e paz e desejar boas-vindas a este culto, desejar boas-vindas a você que está ligado, agradecer a Deus pelas nossas vidas e agradecer os pais da casa pelo momento que me reservaram. Está a parecer o primeiro dia aqui neste púlpito, está difícil hoje. Está difícil. Mas vamos deixar a graça nos ajudar. Voltando para os nossos textos, são 2. São textos muito conhecidos, o que complica mais o assunto. E como se não bastasse, são textos longos. Mais uma complicação. Em João 5, os versículos 4 a 7, eu li até 8, por engano. Passo a ler novamente. Presta a sua atenção. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque. Um anjo descia em certo tempo ao tanque. Sugere uma estação, uma rotina permanente. Sugere um tempo determinado. Sugere um protocolo celestial. Descia num determinado tempo, um certo tempo. Já se sabia, era sabido por todos. Era sabido por aqueles que conheciam aquele lugar. Era sabido por aqueles que estavam naquele lugar. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Era uma atividade que este anjo tinha num determinado tempo. Preste muita atenção. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, neste tempo,
neste lugar, depois de uma ação específica do anjo, havia solução de qualquer situação. Havia solução de qualquer problema. E a Bíblia vai nos dizer que estava ali um homem, havia 38 anos, se achava enfermo. 38 no mesmo lugar, seguindo o mesmo protocolo, esperando solução, porém. Mas uma solução que vinha de forma programada, de forma escalonada. Já sabia o tempo em que o anjo ia descer. Já se sabia o que era necessário fazer para se ter a solução. E este homem, por causa disso, ele permaneceu ali, esperando o tempo, esperando o cumprimento de um protocolo previamente desenhado ou planificado. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Queres ficar são? Aqui a coisa começa a mudar. A coisa começa a não ser como era habitualmente. A coisa começa a não respeitar um protocolo. A coisa começa a mudar da rotina. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 3 cenários encontrados aqui. O primeiro é do protocolo observado, que devia ser seguido. O segundo é a ação humana para o cumprimento da solução, ou para experimentar a solução. E o terceiro cenário é a quebra do protocolo. É fazer de maneira diferente do habitual. Quando nós vamos ao contexto, a Bíblia vai nos dizer que existia um tanque, que em hebraico era Betesda. E neste tanque jazia grande multidão de pessoas sem expressão, de pessoas inválidas, de pessoas que não tinham o que fazer, já estavam descartadas na sociedade. Eram pessoas que não podiam fazer nada. Eram pessoas dependentes da sua situação. E a Bíblia vai nos dizer que, na Nova Versão Internacional, inválidas, pessoas que não têm expressão. E nesse tanque havia solução. Diga comigo, solução. Diga mais uma vez, solução. Só que esta solução era programada. Era uma solução que já tinha um protocolo a obedecer. Era uma solução que acontecia num determinado tempo. E nesse tempo, era preciso ter capacidade humana para poder ter a solução. Era preciso ter ajuda para poder alcançar a solução. O homem, quando é perguntado pelo Senhor Jesus Cristo se queria ficar são, ele responde: não tenho homem. Significa que a solução exigia homem. Diga comigo, homem. Exigia ajuda humana. Exigia capacidade humana, exigia
rapidez na ação. O que aqueles que estavam ali não tinham, sobretudo este homem, porque ele disse com a sua própria boca: não tenho capacidade. Mas não tinha como alcançar, porque havia um protocolo. O protocolo exigia esta capacidade. E aparece o momento certo, em que, independentemente da capacidade, podemos alcançar. Independentemente da sabedoria, podemos alcançar. Independentemente da qualificação, podemos alcançar. E o Senhor Jesus chega, Ele faz diferente. Diga comigo, Ele faz diferente. Diga mais uma vez, Ele faz diferente. Havia um protocolo desenhado, um protocolo previamente estabelecido. Tinha que ser num determinado tempo. E nesse tempo o anjo devia descer. E depois de descer o anjo devia alguém correr, entrar no tanque pela primeira vez. Fora disso não havia solução. E o Senhor Jesus fez diferente. Diga comigo, Ele fez diferente. Diga mais uma vez, Ele fez diferente. Vamos voltar para Reis agora. A Bíblia nos fala deste general, Naamã. Diz a Bíblia que ele é homem valioso, valoroso, de expressão extrema diante do seu Senhor, diante do rei da Síria. Mas ele tinha um problema que não tinha solução. Naquela época, ele se achou leproso, e a lepra não tinha solução. E veja que ele toma conhecimento de que havia solução num determinado lugar em Israel. Ele teve muita graça, vou falar disso. Então ele vai para Israel. Os passos vou desenvolver mais abaixo. Ele, quando chega diante da solução, ele já ia com um protocolo previamente desenhado na sua mente. Ele ia com fórmula na sua mente previamente desenhada. Os passos que o homem de Deus devia seguir para poder dar a solução que ele precisava. Mas foi diferente. Diga comigo, foi diferente. Diga novamente, foi diferente. Porque ele, quando chega com o seu protocolo, ele fica frustrado. A Bíblia vai nos dizer que ele saiu dali furioso, na Nova Versão Internacional. O versículo 12, a última parte. Então, foi embora dali furioso. Por quê? Porque ele já tinha um protocolo desenhado. Ele já sabia que eu vou sair do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto... Era assim que ele esperava que as coisas acontecessem. Diga comigo, não será assim. O tema desta manhã é: a graça fará diferente. A graça fará diferente. Muitas das vezes nós temos passos, ou atribuímos passos, para ver as coisas acontecer. A graça fará diferente. Muitas das vezes queremos que as coisas aconteçam como nós imaginamos. Não será como você imaginou. Não será como você pensou. Muitas das vezes nós queremos as coisas de acordo com as nossas capacidades. As nossas capacidades são mesmo nossas. Mas existe uma capacidade acima das nossas capacidades. E ela fará diferente na sua vida. A graça fará diferente. Não vai obedecer aquele protocolo, não. O anjo tem que descer num determinado tempo. Você tem que saltar para o tanque. Não será dessa forma, será diferente. Não será dessa forma. A graça fará de forma diferente. Não vai assim como você pensou, como você imaginou.
será diferente. Ele fará de forma diferente. Ah, não, eu esperava que ele levantasse, que ele fizesse isto, colocasse as mãos onde está a doer, evocasse o seu Senhor. É aquilo que você está a pensar. É o princípio que você colocou na sua cabeça. E esse princípio não é princípio da graça. A graça fará diferente. O que é que isso significa? A graça fazer diferente. Coloquei aqui nas minhas notas algumas coisas que quero partilhar com a amada igreja. O que é que significa a graça fazer diferente? Primeiro, significa que a graça vai modificar o seu estado inicial ruim para o melhor estado. Vai modificar o seu estado inicial questionável para dar um outro estado questionável numa outra vertente. As pessoas olham para você agora e dizem: aqui não tem mais nada. Aqui não há solução. O tempo está a passar e você acha que não há solução. Quando você ler na Bíblia Viva, o versículo 4 de João 5, que nós lemos, vai ouvir que a resposta, não é versículo 4, é o versículo 7. Vai ouvir que a resposta do enfermo é de que não posso. Queres ficar são? Ele disse: não posso, porque não tenho homem. Ele estava a olhar para a sua situação como uma situação sem solução, porque ele não tinha capacidades. A graça fará diferente. Não vai olhar para a sua capacidade, não vai olhar para as suas posses, não vai olhar para o seu grau na sociedade, o nível, não vai olhar isso, vai fazer diferente. Diga comigo: vai fazer diferente. Diga mais uma vez: vai fazer diferente. Ela precisa de fazer diferente na sua vida, porque quer ver você saído desse estado. Você tem de sair desse estado. Por isso precisa de fazer diferente. Protocolo quebrado. Protocolo não observado nessa situação. E lá em Jó 8, 7, a Bíblia vai dizer que na verdade o seu início poderá ter sido modesto, poderá ter sido pequeno, mas o seu último estado crescerá em extremo. Por quê? Porque a graça vai fazer diferente. O seu estado é o seu estado inicial. Não pode nem sequer pensar no seu estado inicial, o estado em que você está agora. Você precisa agora pensar no próximo estado, porque será um estado melhor, será um estado diferente deste em que você se encontra. Porque a graça quer fazer de forma diferente. Quer modificar esse seu estado inicial. Fazer diferente a graça, através da graça, ou a graça fazer diferente significa modificar o seu estado inicial. Onde nós acabamos de ler já falava do estado deste homem. Este homem já não tinha expressão na sociedade. Esse homem já tinha perdido o seu ciclo de amizades. Este homem já não tinha família, concluo eu, porque ele disse: não tenho homem. Esse homem não tinha ninguém por perto. O que significa que ele já estava condenado a terminar naquele estado, daquela forma, daquele jeito. Mas a graça fez diferente. A graça fez diferente ao ponto de modificar o seu estado inicial ruim para lhe dar um estado melhor. A graça te quer melhor. Vira para o seu irmão, diga: a graça te quer melhor. Vira para o outro, diga: a graça te quer melhor.
a graça te quer melhor, querido, querida. Te quer melhor. E tudo fará para modificar o seu estado inicial ruim para o melhor. Para o melhor. Porque Deus só tem o melhor para você. Só tem o melhor para você. Não tem outra coisa diferente. E quando nós olhamos para o general Naamã, o general Naamã é um homem, já dizia, valioso, com uma expressão, respeitado na sociedade. Um homem que tinha tudo. A Bíblia diz que ele atingiu esse status porque ele havia conquistado muitas batalhas, havia vencido muitas batalhas. E por causa disso, ele atingiu este posto. E não só atingiu este posto, mas atingiu com um respeito extremamente alto para o seu senhor, o rei da Síria. Mas ele estava sem saúde. Era um respeitado, desrespeitado pelas enfermidades. E por causa disso, ele não podia usufruir deste respeito, desta validade que ele tinha na sociedade. E a graça disse, não, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente para este homem. A graça quer fazer diferente na vida de alguém. Não importa o que está a acontecer. Provavelmente você está aqui bonito, bonita, mas a situação lá está mesmo ruim, está mesmo, alguma coisa está podre, como o general estava. A graça quer fazer diferente. Se calhar você está aqui sentado, mas alguma coisa não vai bem na sua vida. A graça quer fazer diferente. Para alterar essa situação. Para modificar esse estado. Porque você não merece viver assim. Não merece viver assim. Não é dessa forma que você deve viver. Então a graça vai fazer diferente. O que significa que vai modificar o seu estado inicial. A maneira como o general Naamã experimentou a sua cura é mesmo graça. Diga comigo, é mesmo graça. É que ele primeiro recebeu uma informação de uma pessoa improvável. A Bíblia vai nos dizer que a sua serva, alguém que nessas batalhas foi capturar, era um capturado, não fez nada, é menina, é menor. E levou do seu ciclo, ou da sua área de nascimento, da casa dos seus pais, e levou para um outro país. Como se não bastasse, lhe fez serva, escrava. Escravo é aquele que não recebe. Então eu entendo que aquela menina só servia, a sua esposa não recebia. Tudo indicava que essa menina só ia orar para a morte do general. Mas não foi assim. A menina disse, quem dera se o meu Senhor estivesse em Israel e se encontrasse com homem, com profeta que está em Israel. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que depois de ter a notícia, boa notícia, vai para o seu rei escreve a carta para o rei de Israel. E o rei de Israel, quando lê a carta, quase que eclodiu um outro conflito. Porque o rei de Israel se irrita com aquela carta. Ele rasga os seus vestidos. Só faltava chamar um conselho de ministro de emergência para resolver aquela situação. E o profeta Eliseu disse, calm down, king. Calma. Esse assunto tem solução. Diga a ele vir ter comigo, não precisa se chatear.
alguma informação que vem para você, ainda que seja ruim, calm down, não precisa se chatear. Existe graça. Diga comigo, existe graça. Diga novamente, existe graça. Precisa saber isso, saber disto. Não é qualquer coisa que vem que deve criar estresse para você. Existe graça. Existe graça. O profeta disse, não precisa se chatear, ó rei, isso é de menos. Ele já tinha decidido, sou Deus, calm down. Existe graça. Calma. Terceiro, pela simplicidade que ele foi atendido, vou falar da simplicidade. Quando ele chega para ter a solução, a maneira como a solução veio, parecia insulto, parecia desprezo. Na verdade, se olharem para técnicas de protocolo, aquilo é desrespeito. Mas é assim como a solução da graça chega. Muitas das vezes nós somos dados a solução. Pastor, a situação está assim. Já está resolvido. Pode ir. Você começa, sai por furioso como o profeta. Digo, o general. É assim como as coisas da graça funcionam. Não é necessariamente aquela complicação toda que nós esperamos, quando na verdade não é a solução. Se se trata da solução da graça, há de ser assim. Diga comigo, há de ser assim. Vira para o seu irmão, diga, amado, há de ser assim. Não precisa se complicar por causa disso, há de ser assim mesmo. O profeta simplesmente disse para o general, vai se lavar 7 vezes no Jordão. Aliás, não disse, mandou mensageiro para ir dizer. O profeta disse, que desprezo. Esse profeta não tem respeito, não sabe quem sou eu. É assim mesmo. A graça é assim mesmo. Vou falar um pouco mais abaixo. O que significa que a graça fará da forma diferente, ou fará diferente? O que significa? Significa que não vai cumprir o padrão ou protocolo habitual. Não vai cumprir o padrão, o protocolo habitual. Não vai. Ela vai usar os seus princípios. Já dizia que descia o anjo por um determinado tempo. Havia um protocolo para ser observado, para que houvesse a solução, para que viesse a solução, para que viesse cura, para que modificasse a história daquele homem ou daqueles que estavam ali. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus, quando chega, Ele não observa o protocolo. Não espera o anjo chegar, Ele só vai diretamente para ele. Olha, você quer ficar curado? Não, é que eu ainda não terminei. É que eu ainda... Não terminou o quê? Quer ficar curado? Quer alcançar? Não, eu ainda não fiz aquele passo. Os passos aqui não têm expressão. Eu ainda não terminei o meu nível. Se tem emprego antes de terminar, aqui não vamos observar o protocolo. A graça não quer observar o protocolo aqui. Não quero observar o protocolo. Porque ela faz diferente. Não observa o protocolo. É errado se preparar? É bom. O cavalo se prepara para o tempo da batalha. Porém, do Senhor vem a vitória. Preparado é bom.
mas não significa conquistar. São quantos preparados que existem, mais que você, mais que eu, que não podem estar onde nós estamos? São tantos. O cavalo prepara-se para o tempo da batalha, porém, do Senhor vem a vitória. Então a graça faz diferente, não vai fazer da mesma forma como se faz, de forma habitual, não vai fazer assim, vai fazer de uma outra forma. A graça não obedece à lógica humana, não. Ela não se baseia no que pensamos, no que planificamos, no que queremos ou deixamos de querer. A graça não obedece vontades do homem. É por isso que mesmo com tantos inimigos, você está em pé. Porque a graça não obedece à vontade dos inimigos. Vou falar disso. Não obedece. A graça segue sua própria lógica. Existe a lógica da graça. Apóstolo, ainda bem, o apóstolo vai falar da lógica da graça. Ele falou num dos domingos que vai nos trazer a lógica da graça. Então vamos esperar chegar para você perceber como é que essa lógica é. Tem sua própria lógica que confunde o entendimento humano. Mas como a coisa é assim? Não vai entender. É a lógica da graça, é diferente da nossa lógica. A graça faz de acordo com seus princípios, que são diferentes dos princípios humanos. Os princípios usados pela graça não são iguais aos princípios que nós usamos. É por isso que nós somos santos, mesmo com os nossos erros. Porque os princípios da graça são diferentes dos princípios humanos. Porque se fosse para usar os princípios humanos, estaríamos aonde? Não sei. Não quero imaginar. Mas a graça tem seus princípios diferentes dos princípios humanos. 3. A graça fará diferente. O que significa? Significa que a graça vai sabotar. Diga comigo, sabotar. Diga novamente, sabotar. Quando eu tive essa expressão, fiquei alegre. A graça vai sabotar a agenda do seu inimigo. Grande sabotagem. Ela vai sabotar em grande medida a agenda do seu inimigo. Eu dizia que é a razão de você se manter aí, assim, em pé. Poder dar passos seguros. Porque a graça vai sabotando os planos do seu inimigo, vai sabotando as agendas obscuras do seu inimigo. Vai sabotando. Vai fazer diferente ao ponto de sabotar cada plano do seu inimigo. Salmos 91, versículo 7. Vai dizer que 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Está a puxar a seta para te atingir, está a cair do lado. Está a puxar a seta para te aniquilar, está a cair na água. Está a puxar a seta para te... Ei! Uma sabotagem autêntica. Não é possível você cair, a graça está lá. Uma sabotagem sempre faz diferente para sabotar a agenda do seu inimigo, para você continuar caminhando, para você continuar focado, focada, para você continuar vivo, viva. Diga comigo, graça. Diga mais uma vez, graça. Diga, graça. Está sabotando a agenda do seu inimigo. É por isso que você está assim. Está sabotando. Grande sabotagem.
Lá em Daniel 3, nós conhecemos o rei Nabucodonosor. Ele disse assim, no versículo 15: vos dou uma chance. Assim que vocês ouvirem o som da harpa, de saltério, de todo tipo de música, tenham bondade de se dobrar para adorar a estátua que eu levantei. Porque se vocês não fizerem isso, imediatamente vocês serão lançados na fornalha aquecida 7 vezes. E quero ver quem é esse Deus para livrar vocês das minhas mãos. Ele não sabia. Diga comigo, ele não sabia. Existem muitos que não sabem quem você realmente é. Existem muitos que tentam se levantar contra você. Eles não sabem. É o problema de não saber. Quando chega no versículo 24, Nabucodonosor levantou-se onde estava sentado, no trono do rei. Ficou em pé, ficou sério. E ele pergunta: não lançamos nós 3? Disseram: yes, Majesty. São 3 mesmo. Eu vejo 4. Acho que é ele sozinho que estava a ver. Os outros não estavam a ver. Sabe por quê? Porque ele é que se levantou. Então tinha que ver ele mesmo. Os outros não estavam a ver. Ele disse: eu vejo 4. A graça tinha começado a se levantar para sabotar o plano de Nabucodonosor. Qual era o plano de Nabucodonosor? Era que os 3 jovens pudessem adorar a estátua. Tendo negado adorar a estátua, então tinha uma sanção. A sanção foi anulada. Grande sabotagem. A sanção foi imediatamente anulada. Não podia acontecer. Diga comigo, não vai acontecer. Porque a graça fará diferente. Não vai acontecer como se planificou. Quem é esse? Não vai acontecer assim. A graça vai sabotar isso. A graça vai sabotar isso. O inimigo se levanta. Ele não sabe o que realmente é possível acontecer. Não sabe. E lá no primeiro livro de Samuel nós conhecemos, fala de Ana. Ana chegou a dizer para o seu próprio marido, disse: não olhe para a sua serva como filha de Bilial. Eu estou fazendo isso por causa da minha honra que está sendo posto em causa. Estou fazendo isso porque a minha honra está sendo posta em causa. Ana estava num estado em que a sua inimiga, rival Penina, falava tudo o que quisesse. São assim as pessoas. Porque você não pode alcançar naquele exato momento, pensa que você não vai alcançar. É mentira, diga comigo, é mentira. Estava a pensar que Ana não ia ter filhos. É o que pensou. Você não tem naquele momento, é naquele momento, diga comigo, é naquele momento. É no primeiro estágio. E esse estágio vai ser modificado. É naquele momento. E a Bíblia vai nos dizer que o último estágio de Ana foi de alegria. Diga comigo, foi de alegria. A graça sabotou o plano da Penina. E veja só, a história da Penina terminou na inveja. Nunca mais ouvimos falar da Penina. Não sei se na sua Bíblia está escrito alguma coisa. Na minha não está. Não sei se na sua Bíblia já vem dizer que Penina foi isto, aquilo.
Penina foi simplesmente uma invejosa, uma pessoa que sempre se irritou a Ana, se levantou como inimiga da Ana apenas. Mas hoje falamos da Ana, porque a sua história foi outra. A graça levantou-se para frustrar o plano da Penina. Punha em causa todos os dias a honra da Ana. A sua honra tem defensor. Diga comigo, a minha honra tem defensor. A sua honra tem defensor. A graça não vai permitir a sua desonra. Vai frustrar esses planos. Meu Deus, já percebo porque que o apóstolo não termina as ministrações. Já são 11 horas. Quero pedir à amada igreja para se levantar. Muita coisa ficou. Muita coisa meu. Mas a graça fará diferente. Pode se levantar. Não são 11 horas. Nem falamos dos princípios da graça, que são 4. Mas a graça sempre faz diferente. Aquilo que era para você, você já recebeu, tenho certeza. A graça faz diferente. Mila, qual é que está listado aí? Ministra Alda, desceu? Levanta suas mãos para os seus, feche os seus olhos. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all.